Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Virando a Mesa. Eu sou Estevão Secato e hoje eu estou com o Rafael Terceiro, CEO do Grupo Sulab e que vai nos contar um caso que ele vivenciou na empresa Corper, uma empresa que fatura hoje seus 80 milhões de reais e que ele fez a reestruturação completa. O Rafael, ao longo da carreira dele, já fez mais de 40 projetos de reestruturação e ele acha que a Corper é um dos mais emblemáticos da sua carreira. Então, Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no Virando a Mesa. Obrigado pelo convite, Estevão. Obrigado pela oportunidade de contar essa experiência que nós tivemos e compartilhar com o pessoal um pouquinho dessa vivência aí desse mundo da reestruturação. Legal. O Rafa, o próprio nome do programa é Virando a Mesa, né? Quando você entrou na Corper, eles estavam precisando de uma virada brusca? Tá, na verdade, eu entrei na empresa em 2017, no começo de 2017. Naquele momento, eles estavam com uma grave crise de caixa, com venda de novos projetos meio que parada, porque eles não tinham como produzir os equipamentos, então muitos clientes tinham dúvida da capacidade deles de produção. Então, eu fui indicado para eles, fui apresentado, entendi um pouco da demanda deles do projeto, da necessidade deles e do que eles tinham dentro da parte industrial e operacional que precisava ser modificado. Nós fizemos um diagnóstico, entendemos que naquele momento a empresa precisava reduzir o tamanho dela para a realidade que era a operação deles. Só que eles não tinham como fazer, os donos não tinham a habilidade ou a vivência para poder enfrentar aquele momento de crise da forma como tinha que ser enfrentado. Apresentei para eles o diagnóstico, os caminhos que a gente tinha que seguir, e eles compraram a briga, entenderam, deram a carta branca para essa mudança que precisava ser feita, e eu comecei a fazer, junto com o time deles, a parte de redução de quadro de funcionários, adequar o que a empresa tinha de realidade, buscar no mercado financeiro alternativas para poder dar liquidez para os projetos que eles tinham, dar liquidez para os clientes que eles já tinham vendido e que eles precisavam ficar esperando o recebimento. E eles não tinham esse acesso ao mercado de crédito. Então, naquele momento, foi um choque de gestão que precisava ser feito e que eles deram essa oportunidade para fazer. E assim, qual foi? Você entrou lá, a empresa estava de que tamanho, com que nível de dívida, EBITDA? Ela tinha um faturamento nos últimos meses de em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais mês, fazendo resultado operacional negativo e com um endividamento em torno de 12 a 13 milhões de reais de fornecedores, bancos e tributos. O EBITDA negativo. EBITDA negativo. E naquele momento, os sócios, eles tinham um patrimônio e eles falaram que eles gostariam de se desfazer do patrimônio ou de alienar o patrimônio para poder angariar crédito e colocar a empresa para girar. Quer dizer, eles acreditavam na empresa. Eles acreditavam. Só que quando eu mostrei para ele que o resultado operacional era negativo, eu indiquei para eles, eu falei, olha, se vocês colocarem agora qualquer patrimônio de uma forma alienada, vocês vão perder o patrimônio. Se simplesmente colocar dinheiro aqui, hoje vocês são uma picotadora de papel. Então, o que nós temos que fazer é mudar a estrutura da empresa, tornar a empresa com resultado positivo, para aí sim, se num determinado momento quiser alienar, colocar mais recurso aqui dentro, ela vai estar gerando resultado e não mais dilapidando o patrimônio. Qual que é o mercado? Conta um pouco da Corper aí. Qual que é o mercado? O que ela faz, né, primeiramente? A Corper é uma empresa de equipamentos industriais, ela faz torre de resfriamento, faz chiller, muito ligado à indústria de base, né? Então a indústria de transformação para a indústria plástica, a indústria automotiva, construção civil. Então eles fornecem as torres que normalmente trabalham ligadas a outros equipamentos para poder mantê-lo operando numa temperatura ideal, né? Ele não ter superaquecimento. E muitos clientes deles são praticamente multinacionais, são empresas que olhavam eles, apesar deles terem bastante tempo de mercado, ter um produto de muita qualidade, existia essa dúvida, por conta do cadastro da Corper, por conta de como ela estava naquele momento, de se eles teriam capacidade de assumir um projeto, de pegar um projeto, de entregar. Esse projeto os projetos deles duram quanto tempo, mais ou menos? A fabricação do equipamento, a partir de assinado um contrato,
pode demorar de 40 dias, dependendo do equipamento ou da linha, né? Se for fornecimento de uma linha, de 40 dias a 90 dias de fabricação. E aí depois para receber do cliente, mais quanto tempo? Quando nós entramos, então, até por ter essa dúvida, os clientes deixaram de pagar sinal. Porque o cara olhava lá uma ficha toda cheia de restrição e ficava em dúvida, poxa, eu vou depositar aqui um sinal, será que ele vai usar para começar meu equipamento ou será que ele vai usar para pagar alguma conta que está apertando? Uhum. Então, naquele momento, os clientes não pagavam sinal dos projetos e deixavam para pagar ou na entrega ou o faturamento após a entrega. E nós começamos a mudar um pouquinho isso daqui, junto com o mercado de crédito, com o mercado de FDIC, que entrou apoiando a operação, para a gente poder fomentar a produção, não depender do sinal. Os clientes começaram a ver que, poxa, aquele cara que estava todo cheio de restrição, que eu não dei R$1 de sinal, ele está me entregando equipamento, a condição de pagamento começou a ser facilitada, vamos dizer assim, porque mais ou menos eu não vou faturar por muito mais tempo, eu não vou demorar muito para pagar esse cara aqui, porque ele de algum jeito conseguiu me entregar. E são empresas que têm caixa, elas teriam condição de fazer o pagamento com um prazo menor. Então, hoje, o ciclo deles de uma venda normal, nós estamos falando em receber um determinado valor de sinal agora e o faturamento é parte na entrega, normalmente 20%, 30% da entrega, e depois o saldo 30%, 40% a 30, 60 dias da entrega. Naquela época era nada de sinal, eventualmente 30%, 40% na entrega e o restante com mais 15 dias ou 20 dias. Só nessa redução de ciclo de caixa, você já colocou dinheiro, teoricamente, para dentro do negócio. E o próprio fato da gente conseguir fomentar junto com os fundos, que nesse projeto foi muito importante a participação deles, os fundos que acreditaram no projeto, entenderam, acreditaram nos empresários também e fomentaram essa virada na empresa, porque você chegar num cliente grande e mostrar a capacidade de entregar para ele um projeto grande, e que cliente não te deu recurso, ele não te deu recurso, ele não te deu um sinal para você começar o projeto, deu uma condição do cliente começar a olhar e falar assim, poxa, na hora que eu tiver que investir de novo num equipamento desse, eu posso comprar de novo deles, porque de alguma forma eles vão nos atender. E isso fez com que, ao longo de 4 anos aí de projeto que a gente está, 5 anos, perdão, eles saíram de um faturamento de 1 milhão, 1 milhão e 200 mês para 5 milhões mês. Quer dizer, quadruplicou o faturamento. Nós quadruplicamos o faturamento com projetos grandes, com projetos para clientes importantes e que trouxe uma visibilidade para a empresa de uma forma diferente. Então, assim, aquele cara que antes olhava com uma certa dúvida, hoje já não tem essa mesma dúvida. Ele já se sente confortável em colocar ali um pedido. Nós não limpamos todas as restrições da empresa ainda, então eu ainda enfrento com alguns clientes aquela incerteza de que, poxa, será que nós vamos colocar ali um pedido e esse cara vai entregar? Mas a gente consegue, com o histórico, mostrar que sim. Mostrar que a gente vem liquidando essas pendências, a gente vem limpando o Serasa da empresa, os apontamentos. Nós quitamos a maior parte das dívidas da empresa. Hoje a gente ainda tem de forma equacionada a parte tributária. Então, praticamente tudo foi regularizado, mas os clientes ainda olham, alguns clientes, poucos, ainda olham com uma certa incerteza e a gente vai mudando isso daí. É um processo de reestruturação, de turnaround, que não é de uma hora para outra que você resolve, né? Do ponto de vista de receita, então, você conseguiu vender mais porque a empresa vinha de um histórico fragilizado com clientes, até talvez por falta de entrega, por falta de capital de giro. A hora que você coloca capital de giro no negócio e começa a entregar para os clientes, você reganha a credibilidade e aí passa a vender mais para os clientes grandes, né? Para clientes grandes, exato, basicamente. E é uma indústria, é um mercado de indústrias que eles se falam. Então, assim, poxa, na hora que eu preciso comprar uma torre ou um chiller e eu tenho uma referência de um produto de qualidade, que antes tinha uma dúvida da entrega e que agora não tenho mais, um cliente acaba conversando com o outro. Em associações como a Abimac, onde eles participam, tem várias câmaras, né, de parte de indústria de plástico, indústria de alumínio, indústria metalúrgica. Então, nessas câmaras eles acabam se conversando e vendo que aquele fornecedor está atendendo. Então, nós conseguimos trazer novos clientes, fazer novas vendas por conta dessa entrada de capital de giro. E ele tem muito concorrente, o
A Corpor não. Ele tem, assim, concorrente direto, hoje nós podemos falar algo em torno de 4 concorrentes. É um mercado interessante até. Só que muitos deles usam dentro dos equipamentos componentes importados, e às vezes componentes importados de menor qualidade. Então, isso foi algo que a gente conversou desde o início do projeto, de que era uma decisão dos sócios, de que eles não mudariam a qualidade do produto para poder entrar num outro mercado ou para concorrer com aqueles caras. Quer dizer, uma decisão, é um posicionamento estratégico de eu vou me posicionar aqui como talvez o fabricante com melhor qualidade. Exatamente, é isso aí. E aí cobrar um ágio por conta disso. Exato. O produto deles não é o produto mais barato, mas muitas vezes ele é um produto que a decisão não vem do comprador, que é o cara que olha só o financeiro. Ele vem da parte técnica, que é quem está comprando o equipamento para atender aquela demanda dele dentro da produção. E a parte de... como é que é a concentração de clientes? Ele não tem uma concentração. Isso até é algo que a gente conversa quando está falando com os fundos ou quando a gente vinha falando, porque eu não tenho uma repetibilidade de venda. Como normalmente o cara que está comprando, ele compra para uma indústria nova ou para um galpão novo que ele está abrindo, para uma unidade de produção, ou para um prédio comercial, ou para um shopping, é coisa pontual. Então eu não tenho uma concentração de venda. O que eu posso ter é, num determinado mês específico, eu estar faturando e entregando uma venda alta, de valor alto, que naquele mês, nos meus 5, 6 milhões de faturamento, ele representou muito. Mas no mês seguinte, talvez eu nem tenha faturamento para aquele cara. E como é que é a equipe de venda num caso desse? Como é que você faz a venda? Se não é recorrente, é sempre spot, né? Como é que é? Hoje nós temos lá um dos sócios, que é o Hamilton, ele se dedica à área comercial. Abaixo dele, nós temos alguns vendedores que atuam em segmentos específicos. Então, a gente tem um cara que atua na área de plásticos, outro que atua na metalúrgica, alguns que atuam até por regiões diferentes. Então, nós temos um representante que atua no sul do país, ele está em Joinville, e ele atende as indústrias lá da região, e aí ele atende como um todo, né, não focado em determinado mercado. Mas a gente tem muito vendedor técnico. O vendedor é um vendedor técnico, ele é um engenheiro que sabe da aplicação do produto, que ele vai entender do cliente qual é a necessidade para poder desenhar com ele, porque o equipamento, muitas vezes, ele é construído para atender aquela determinada demanda. Não existe um equipamento de prateleira. Na operação deles, eu não tenho lá uma determinada torre de tal capacidade, com tal dimensão, e que aquilo lá o cara vai olhar no catálogo e vai comprar. Não, muitas vezes eu tenho que olhar, poxa, onde que vai ser instalada? Qual é a base que ela vai ter de instalação? Qual que é o peso que o equipamento tem que ter? As laterais podem ser de fibra, tem que ser de metal. Então, são projetos bem específicos, são projetos que são construídos para aquele cliente, para atender aquela demanda. Então, o vendedor é um vendedor técnico. E a empresa está de que tamanho hoje, em termos de número de funcionários? Hoje nós estamos com mais ou menos 95 funcionários, oscilando entre 95 e 100 funcionários, conforme a demanda. Quando eu entrei para fazer o trabalho, era 125 funcionários, nós reduzimos para 75. Durante o período da pandemia, a gente veio contratando de forma pontual, quando eu tinha uma determinada demanda específica. Agora a gente conseguiu contratar e manter mais uma equipe maior, então, por conta até da demanda está maior. Então a gente conseguiu hoje atingir aí 95 funcionários. Agora, o ponto de relação com relação aos fornecedores, ela vende para grandes clientes. E como é que ela está na cadeia aí de fornecimento, na cadeia de valor? Como que ela está posicionada? Hoje ela é pequena, vamos dizer, ela é pequena nesse meio da relação. Eu tenho fornecedores que são grandes indústrias também. O principal fornecedor da Corpor é um fornecedor de tubo de inox. É uma indústria italiana que tem uma unidade aqui no Brasil que atende, que inclusive na época era o principal credor em termos de fornecedores. Nós sentamos, conversamos, eles foram muito parceiros, nós fizemos um parcelamento longo com eles que encerramos no final do ano passado. Até a CFO lá da operação ligou para a gente e falou, poxa, agora a gente tem que almoçar porque nem eu acreditava que isso fosse dar certo e conseguimos encerrar os pagamentos. E durante esse período nós continuamos comprando dele, comprando à vista, e eles foram bastante parceiros nossos. Então, assim, a Corpor hoje ela é menor do que os seus fornecedores, do que a maior parte dos fornecedores, e ela é menor do que os seus clientes.
ela atende indústria automotiva, indústria de moveleira, indústria de plásticos grandes. Um dos clientes nossos e que esse talvez tenha uma certa repetibilidade é o Grupo Tramontina. Uhum. A gente conseguiu manter uma recorrência de venda para eles lá. A cada 3, 4 meses tem uma venda para eles. E, Rafael, e como é que foi a parte operacional? Você entrou... Primeiro, vamos lá. Você entrou, reestruturou a parte de vendas, né? Ali, reequacionou o caixa para poder vender mais. E como é que foi a reestruturação financeira? Então, vamos lá. Na parte financeira, qual era o grande ponto da Corpor? Os clientes dela, para o mercado que a gente atua, para o mercado financeiro, os clientes dela pagam através de depósito em conta. Então, é o que o mercado chama de comissária, né? Então, isso é um fato que dificulta a operação junto aos fundos. Então, quando nós entramos e começamos a fazer o trabalho, uma das coisas que eu conversei com o Hamilton e com a equipe de vendas era: eu preciso adaptar o nosso contrato de venda de uma forma que os fundos se sintam confortáveis de fomentar e operar depois. Como é que é o fomento? Explica, porque tem gente, pessoal, né, para entender o que é a operação de fomento. A operação de fomento é apresentar ao fundo ou ao parceiro financeiro a minha demanda de matéria-prima e insumos que eu vou precisar para produzir aquele pedido. A partir do momento em que eu apresentei para ele e apresentei o que vai ser o faturamento, ele me libera o recurso, ele me faz uma operação de antecipação desse recurso, direcionada à compra da matéria-prima e insumo, para viabilizar a produção e aí gerar o faturamento lá na frente. Quando gera o faturamento, a gente opera essa nota fiscal e liquida essa operação que foi feita de forma antecipada. Se antecipa a nota fiscal. Isso, a gente antecipa, liquida aquela operação que foi feita de forma antecipada para compra de matéria-prima e a diferença do recurso vem para a empresa. Então, nós precisamos adaptar, na ocasião, os contratos de venda para poder eles estarem travados a determinados fundos que estavam na operação. Então, nós levamos 4 FDICs para a operação, que foram parceiros fortes e estão até hoje lá. Você pode falar os nomes? Posso. Um deles é a Premier Capital, que foi o primeiro. Aí depois a Premier me apresentou a GFM, depois me apresentou o Fundo Raízes, e aí eu levei também a operação para a Iosan, que fica em Sorocaba. Então, esses 4 parceiros que deram suporte nesse processo de reestruturação, nós entendemos com eles e com o jurídico dos fundos o que deixava eles de forma confortável para fomentar e depois para operar esse recebível, porque ele não era uma nota fiscal, ele não gera uma duplicata, que é algo mais firme para o fundo depois eventualmente fazer uma cobrança. Então nós conseguimos colocar, abrir contas que estavam vinculadas a esses fundos e colocar em cada um dos contratos. Então, o contrato que eu ia vender para o cliente Estevão, eu direcionava para o fundo Rafael. O contrato que eu ia vender para o outro cliente, eu direcionava para outro fundo. E eu colocava ali a conta vinculada àquele fundo. Fazia uma trava ali. Uma trava de domicílio, uma trava simples, porque eu não podia mencionar o nome do fundo para o cliente, ele não permitia. Mas eu travava de uma forma simples aquele contrato. Então, aquela venda, aquele cliente depositaria na determinada conta. E isso deu o conforto para os fundos fazerem a operação de fomento, depois eles fazerem a operação de antecipação na hora que eu tinha a venda efetiva, a nota fiscal, para poder fazer essa liquidação. Então, isso fez com que a área comercial já fosse uma primeira mudança. Porque a área comercial falava, poxa, mas será que eu vou ter que fazer isso em todos os contratos? Eu falei, vai. Porque se eu preciso dar liquidez para a operação, se eu tenho que dar condição de atendimento dos meus pedidos, eu tenho que adaptar ao que o fundo quer, ao que ele está me pedindo. Senão, eu não vou ter essa operação com ele. E nós conseguimos mudar isso daí na área comercial. Eles entenderam, compraram a ideia. E nós mudamos isso daí. Deu uma fluidez na operação muito tranquila. Feito isso, a gente começou a olhar para dentro de casa. Olhar para a parte de operação. O que é que nós precisávamos mudar na operação, em termos de melhoria de processos ou de controle, para nos tornarmos melhor, mais eficazes dentro da nossa operação. Só falando, o pessoal brinca muito que fomento é perigoso, né? Porque, na verdade, você tem que controlar o ciclo certinho ali da entrada da matéria-prima e do pagamento. Pensando... E tem gente que fala também que fomento é caro, né? Mas caro quanto, né? Porque se você gera ali, sei lá, 20% de margem e o fomento te custa 2% ao mês,
e você gira isso em 2 meses, você está te consumindo 4%, ou 5% ou 10% que seja, mas você está ganhando 20% em cima. Então, ainda assim, é vantajoso, né? O pessoal geralmente se perde no fomento, né? Perde. E um dos fatos também que a gente fala que o fomento é perigoso é porque se o empresário não for sério, na hora que ele vê o dinheiro entrando, que você tinha direcionado para a compra da matéria-prima, ele pode falar, puta, mas eu tenho aqui uma energia para pagar. Então eu vou direcionar para pagar energia e não pagar matéria-prima. Legal, eu também tinha que pagar energia. Só que se eu não comprar matéria-prima, como é que eu vou produzir aquele pedido que eu me comprometi a faturar para entregar lá? Então a gente tem que montar uma análise de, poxa, eu preciso comprar, por isso que eu falo matéria-prima e insumos, porque muitas vezes envolvem outras coisas que eu preciso direcionar aquele recurso para fazer os pagamentos. E aí a questão do perigoso é isso. Se eu não fizer da forma correta, eu não vou gerar o faturamento, eu não vou devolver o dinheiro. E vira uma bola de neve. Uma bola de neve. No caso da Corper ainda tem um outro fator que nos facilitou, que foi a possibilidade de eu incluir na minha venda o custo financeiro. Então, o custo financeiro que eu tinha, seja ele do fomento, seja ele da minha antecipação, eu conseguia colocar no meu preço de venda. Então, eu não consumia da minha margem. Uhum. Então, isso fez com que aquela margem que eu desenhava para o meu projeto, ela se mantivesse. Na hora que eu terminei o faturamento e eu fiz uma análise de resultado, eu estava lá. Eu tinha a minha receita e eu tinha meu EBITDA que estava projetado para aquela venda. O meu custo financeiro depois, ele não ia comer da minha margem, porque eu já tinha recebido ele no meu preço de venda. Então, isso ajudou bastante, no caso da Corper, a gente manter a rentabilidade e dentro das operações com os fundos, fazer com que a empresa conseguisse atender os clientes, aumentar suas vendas, voltar a ter a credibilidade do mercado que eles tinham antes. E nessa hora que você começa a vender mais, e aí que entra a reestruturação operacional, que você vai buscar eficiência. Exato. Aí nós começamos a olhar para dentro de casa e aí participou de forma muito forte o Thiago, que hoje ele é o diretor da operação. Na ocasião ele era diretor industrial. E nós trabalhamos muito em paralelo ali, porque ele entendeu e ele precisava melhorar ali, porque eu tinha que reduzir quadro de funcionário. Então, na hora que você reduz o quadro de funcionário, eu tenho que fazer mais com quem está ali. E começou a realmente a extrair mais as pessoas. Ele começou a trazer o time para mais perto, começou a trazer os líderes para mais perto, explorar as forças de cada um lá dentro para a gente conseguir trazer melhores resultados. E aí, com uma equipe menor, a gente conseguiu trazer melhores resultados para a operação. E você sabe dizer quais ações que ele tomou ali, da parte operacional mesmo, chão de fábrica? Ele conseguiu, por exemplo, uma das áreas que a gente tem, a torre ela tem então uma parte que é de metal. A gente fala que era uma área de serralheria. E essa área ali, com os funcionários sendo só do nosso quadro, eles tinham lá o horário deles de trabalho e atendiam a nossa demanda, mas assim, era difícil conseguir extrair um pouco mais. Era o 9 a 5, o funcionário típico 9 a 5. Exato. E pronto, né? O que nós fizemos? Dentro de um processo de terceirização de algumas áreas, nós chamamos o líder dessa área e conversamos com ele. Ele montou uma empresa de serralheria, ele contratou esses funcionários e nós contratamos ele para prestar serviço para nós. Só que a partir desse momento, a empresa é dele. Então, ele tem o interesse de, poxa, eu não vou mais trabalhar das 9 às 5, porque eu vou produzir das 9 às 5 da Corper, depois das 5 às 7 eu produzo do outro, depois eu produzo do outro. Então, ele fazia o horário dele e isso fez com que a produção nossa fosse mais ágil. Você terceirizou parte da produção com o próprio funcionário que saiu dali e montou a empresa dele para prestar serviço. A gente manteve dentro da empresa, obviamente, a parte mais estratégica e o que era o nosso negócio, mas algumas áreas que a gente poderia terceirizar, a gente terceirizou. E isso reduziu também o custo para vocês. Reduziu o custo e nos trouxe mais agilidade na produção. Perfeito. Trazendo agilidade, de novo, todo aquele ciclo que a gente fala, eu vou encurtando ele. Eu trago para um prazo menor a minha produção, eu trago mais rápido o meu faturamento, eu trago mais rápido o meu recebimento. E esse aumento de volume também fez com que você conseguisse negociar melhor os prazos com os seus fornecedores? Com os fornecedores. E é até engraçado, porque a partir do momento em que você faz a renegociação com o fornecedor e se adapta à modalidade de comprar à vista, muitas vezes você começa a ter desconto por essa compra à vista. Então, quando a gente encerrou o nosso débito com os fornecedores,
e que eles poderiam voltar a nos dar crédito, muitos deles a gente falou, não, eu não quero crédito, vamos continuar com a compra à vista, porque eu continuo com o desconto. Eu tinha caixa para isso daqui. E aí, pontualmente, se é uma compra grande, se é uma compra para um projeto grande que eu tenho que atender, aí eu vou lá e negocio um prazo para aquela compra ou uma condição diferente, mas a maior parte a gente manteve fazendo a compra à vista. E você teve que, nessa mudança toda que vocês fizeram ali, teve resistência de algum diretor ou de parte do time? Ou todo mundo aceitou de boas? Como é que foi? Não, nós tivemos, logo no meu início do trabalho, tinha uma pessoa que era um diretor financeiro e ele era extremamente resistente. E os sócios, entendendo que o trabalho que eu estava fazendo começou a trazer efeito, e efeito rápido, e vendo que aquele cara estava remando contra, eles acabaram tirando ele. E foi assim, posso dizer que foi o único foco de resistência que a gente teve no trabalho, porque o restante estava imbuído do que estava sendo feito. Eles viram o resultado que começou a surtir. O próprio fato de você trazer vendas mais rápido, de você dar essa liquidez, de você chegar para o cliente e antes até o próprio vendedor, ele tinha uma dúvida de ir no cliente, bater o pé e falar, não, fecha comigo porque eu vou conseguir te entregar. E eu falava para ele, falava, não, vai lá porque nós vamos entregar. E se o cara falar que não vai dar R$1 de sinal, fala que não precisa desse R$1 de sinal. Claro, eu tinha já o suporte desses fundos para poder fomentar a operação, então eu podia dar essa tranquilidade para o vendedor dele falar, pode ir lá que a gente vai entregar o projeto para o cliente. E o suporte dos fundos veio de que forma? Como é que você conseguiu isso? Trazendo eles para... Primeiro, eu levei todos eles para conhecer a empresa, conhecer os sócios, e eles entenderam o projeto, entenderam que eu estava lidando com clientes bons e que os empresários eram sérios. Então, eles abriram linhas para poder fomentar, para poder fazer o desconto. Entendiam que, pontualmente, olha, eu apresentava, eu tenho esse projeto aqui que eu vou faturar 100. Para faturar esse 100, eu preciso gastar 40, 50. Eles abriam essa operação para mim, eu antecipava esse valor, comprava matéria-prima. Eu tinha com eles um cronograma de entrega, então eles acompanhavam comigo. Olha, eu peguei o dinheiro, em X dias eu estou fazendo tal etapa do processo, em X dias eu terminei mais essa outra, aqui eu vou faturar, eu gero a nota fiscal. Então, eles muitas vezes mandavam, inclusive, auditores de produção e de expedição para ver se aquilo que eu apresentei para eles como cronograma estava realmente acontecendo. E aí eles começaram a ver, e aí você faz uma vez, 2 vezes, o cara começa a ver que aquilo que você está colocando realmente está acontecendo, ele vai aumentando a operação, ele vai aumentando os limites de operação. Então, a gente conseguiu trazer esses caras para dentro da operação. E hoje, assim, os empresários são extremamente gratos a todos esses sócios dos fundos, que eles conheceram todos. Os fundos me procuram hoje em dia e falam, poxa, você não está mais operando. Eu não preciso hoje mais operar, mas eu não fechei a operação com nenhum deles. Porque eu não sei o dia de amanhã. Não sei se amanhã vai chegar um projeto novo, uma venda muito grande que eu não tenha esse capital de giro próprio e que eu preciso usar deles. Então, a gente manteve essas linhas abertas para poder, num determinado momento, se precisar, voltar a usá-los. E a negociação da dívida, a dívida que você falou que era 12, 13 milhões, era a composição de bancos, fornecedores? Banco, fornecedores e tributos. Com os fornecedores, a gente alongou, por exemplo, esse principal fornecedor que eu comentei, nós alongamos em 48 pagamentos. Outros nós fizemos em 12, 18, 24 pagamentos, dependendo do tamanho da dívida. Os bancos nós fomos quitando de forma pontual. Muitas vezes a gente vinha, operava, eu tinha um caixa, eu ia lá e quitava à vista. Quando você quitava à vista, você tinha algum tipo de desconto? Em alguns deles, sim. Em alguns deles eu apresentava, olha, a minha dívida é 150, eu tenho aqui 100. Você zera a dívida por esse valor? E aí a gente envolvia o jurídico, né, para poder, porque muitas vezes já estava numa fase de execução. E a gente conseguia, junto com os jurídicos ali, entre jurídico e banco e jurídico nosso, a quitar a dívida com esse design. Foi sempre amigável ali? Sempre amigável. Teve um caso agora, o mais recente, que a gente liquidou, que foi do Banco do Brasil. E o valor era muito maior, então a gente acabou estressando um pouco mais a dívida. Eu conversei com os empresários, eles entenderam que nós precisaríamos desse estresse para poder, até para nós termos condição, para ter caixa de quitar a dívida. Não adiantava eu chegar num determinado momento, simplesmente sentar numa mesa de negociação, fazer uma negociação para suspender uma execução que eu não iria conseguir cumprir. Então, eles entenderam que assim, nós vamos ter dor de barriga, nós vamos ter gente batendo na porta, recebendo notificação, até chegar um momento em que nós vamos ter caixa para conseguir quitar. Agora, como é que o empresário reage nessa hora, em via de regra?
via de regra, ele não gosta muito da ideia de ter lá um oficial de justiça batendo na porta, muitas vezes cobrando um aval dele ou da esposa. Ele não quer esse tipo de exposição. Mas eles entenderam que era uma necessidade, não tinha outra condição. Eles já são pessoas de mais idade, então, assim, eu preparei eles prepararam a família deles, porque era uma situação que ia afetar a família. Mas eles entenderam e viram que não tinha outra alternativa. Era o que a gente precisava fazer naquele momento. Agora, você fala muito que você conversou com os sócios e buscou a aprovação deles e até deixou o pessoal confortável. Faz parte, eu acho que, da vida do reestruturador de empresa, ou de quem quer que esteja liderando a empresa ali, convencer as outras partes, né? Acho que nosso trabalho é bastante de convencimento e negociação, né? A gente fala, é um pouco de psicólogo, né? Porque você tem que sentar, você tem que apresentar. E o correto, pelo menos no meu entendimento, o que eu faço eu apresento o que é que nós vamos fazer e quais são as consequências que isso pode gerar. Porque não adianta eu simplesmente chegar, olha, nós não vamos pagar, nós vamos estressar a dívida com o banco e não falar para ele o que pode acontecer. Então eu já apresentei e falei, olha, pode bater um oficial de justiça, pode chegar uma notificação, pode tentar uma penhora, pode tentar todas as possíveis consequências. E muitas vezes eu me coloco à disposição para conversar com a família também. Porque isso envolve esposa, muitas vezes envolve filhos. E você precisa apresentar para eles se sentirem confortáveis em comprar aquilo que você está falando. Porque senão, amanhã ele vai falar assim, pô, o cara me enfiou goela abaixo isso daqui. E se der errado, então, pior ainda, porque aí ele vai falar assim, ele me enfiou goela abaixo, a culpa foi dele. Sim. Então, você tendo uma linha, uma sequência do que você está fazendo, apresentando resultados anteriores e o que você aonde você vai conseguir chegar, fica mais fácil para ele comprar a ação com você, para ele ser o patrocinador daquilo lá dentro. E agora, quando a gente agora liquidou a dívida com o Banco do Brasil, eles até falaram, pô, Rafael, você tinha razão, quando você falou aquilo lá, aconteceu tudo o que ia acontecer e a gente conseguiu fazer a quitação dessa dívida, que era talvez a principal dívida, exceto tributos, que a empresa ainda tinha. Hoje eu só tenho essa questão dos tributos que está equacionado. O tributo está equacionado, sendo pago num parcelamento. Quais são os planos da empresa para o futuro, do ponto de vista estratégico também? Eu penso muito no ponto de vista daqui para frente, né? O que a empresa vai fazer, né? Ela vai continuar nesse mercado, vai mudar de mercado, vai diversificar? Vocês têm discussões assim? Sim. Logo que eles fizeram a contratação, eles colocaram na mesa para mim que eles queriam, num determinado momento, fazer a venda da empresa. Eles entendiam que aquele momento lá, em 2017, não era a ocasião, porque a situação estava feia. Então, quem chegasse ali ia comprar desvalorizando toda a empresa. E eles não queriam aquilo lá naquele momento. Então, agora que a gente conseguiu acertar a casa, nós voltamos a falar nessa situação de uma possível venda da empresa. Eles têm filhos, porém não atuam no mercado. Dos dois sócios, os filhos atuam em segmentos diferentes. Um dos sócios lá, o João, o filho dele até trabalha lá dentro, mas eu não sei se ele tocaria o negócio para frente. Então, assim, há um desejo dos sócios de fazer a venda da empresa. Então, agora, virado a página do processo de reestruturação, da parte mais dura desse processo, agora nós podemos falar nessa outra etapa, que é de venda da operação. Agora, pensar em crescimento, não vou vender o negócio. Quais outros mercados? Existem outros mercados que eles possam atuar? Mercados existem. Por exemplo, ainda existem clientes que não compram deles. Então, a gente poderia atingir lá um faturamento. Eu acho que, assim, falando em reuniões, a gente acredita que conseguiria dobrar o faturamento. Mas não num curto espaço de tempo. Outra forma seria comprando algum dos concorrentes para ganhar um pouco mais de mercado. Ou, ainda que hoje a gente faça, mas de uma forma muito pequena, é fazer exportação. Porque existe a possibilidade de fazer exportação. Mas aí a gente vai concorrer com caras lá de fora, com condições. É competitivo? Nós somos competitivos para exportar esse tipo de produto? A gente exporta hoje lá para a América do Sul. A América do Sul a gente atende. Mas eu atendo muito porque os clientes daqui do Brasil que têm unidades nesses países, que a área técnica daqui, que os engenheiros falam, olha, o equipamento precisa ser um equipamento corporate. Daí acaba sendo feita a compra com a gente. Mas não é fácil, não. A competição não é fácil, até por conta dos impostos, de tudo que
que tributa o nosso produto aqui. Não, isso é muito bom. Eu assessorei uma época Ford e em vários países ela exigia que o seu fornecedor, né, local, naquele país, fosse também, abrisse filiais em outros países para atender aquela produção, porque já confiava, já sabia da qualidade, né? Pelo que você está falando, a empresa entrega qualidade, então os clientes poderiam, nesse cenário, pedir para que a corporate exportasse, né? Ou montasse alguma fábrica. Aqui não tem volume, né? Não tem volume para montar, mas é o que acontece hoje. A gente faz a exportação porque o cliente local acaba indicando ou exigindo que a gente faça o fornecimento. Rafael, e fala uma coisa, os sócios durante todo esse processo apoiaram a sua gestão? Apoiaram diretamente, a gente faz reunião toda semana, eles entendem o trabalho que está sendo feito, que foi feito. Eles acreditaram, eles sempre, até o Hamilton sempre falou, Rafael, eu escuto muito o que você está falando, me orienta, vai me guiando aqui, principalmente quando tinha alguma mudança no mercado financeiro ou em alguma conjuntura aí, ele falava, o que você acha? Vai piorar? E eu sempre falei, a Corpor, para mim, foi muito um termômetro de como estava a nossa economia, porque quem compra o equipamento dele está crescendo a produção ou está abrindo uma nova unidade de negócio, uma nova fábrica. E quando eu vejo a Corpor com um pipeline grande de ofertas, com projetos grandes em construção, em produção, eu falo, poxa, o mercado está comprando. Então, se o mercado está comprando, tem alguém que está produzindo embalagem plástica, tem alguém que está produzindo garrafa, tem alguém que está fazendo alguma outra coisa. Então, está aumentando a produção em outros segmentos. E eles sempre buscaram comigo as orientações, aceitaram as minhas indicações. Eles entenderam que a operação com o fundo, naquele momento, era uma operação necessária. Existe muito ainda aquela dúvida de que, poxa, mas o fundo é uma factoring, o cara vai me cobrar aqui juros muito altos. Não, vamos olhar a operação. E quando você traz o fundo, hoje você tem fundos que são mais baratos do que banco, às vezes, uma operação. Até porque o banco te vende N outros produtos e o fundo vai lá e compra o teu recebível. E o fundo entende o que você faz, né? Ele vai lá e senta, entende, ele acompanha. Ele, durante um determinado período, ou durante aquela etapa de fomento ou de produção ou de desconto que ele está ali com você, ele está vivendo a tua operação. Então, ele acompanha, ele sabe o que está acontecendo, ele vai lá, ou como eu disse, ele manda um auditor para ver a produção. Com o aumento, uma pergunta aqui, com o aumento, você entrou lá, a Selic estava quanto? 4%? 4%. Aí depois ela caiu e depois ela explodiu. Nessa explosão da Selic, você consegue repassar? Porque o ciclo de caixa é longo lá, pelo que você falou, daqui no mínimo 120 dias. Por aí. Né? Então, 120 dias, se você pegar 13% ao ano, dá 5% a mais no custo. Né? Isso é repassado aos clientes? É repassado. E como eu disse... Os clientes entendem isso? Entendem. E muitas vezes eles até aceitam, porque, e principalmente lá no começo, como o cara não te pagava o sinal, um pênalti que a gente fazia ele pagar era, eu vou colocar meu custo financeiro. Eu vou fomentar isso daqui, eu vou financiar isso de alguma forma. Eu tomo o risco da construção, quer dizer, eu tomo o risco do desenvolvimento do projeto, então eu vou ter o produto, mas isso vai ter um custo financeiro. Se eu te entregar, se você está com dúvida de que eu vou te entregar, se eu te entregar, você me paga o custo financeiro desse ciclo. E aí foi o que aconteceu. Eu tinha o custo financeiro aqui na minha operação com os fundos, mas eu também repassava isso para o meu cliente. Então, como eu disse, ele não consumia da minha margem. E quando foi aumentando a Selic, óbvio, a gente não consegue aumentar na mesma velocidade. Mas nos projetos novos que vinham acontecendo, a gente já conseguia colocar com as bases novas de custo financeiro. Então, até o Hamilton, ele, como eu falei, ele muitas vezes me procurava. Quando tinha um ciclo de aumento de Selic, ele falava, Rafael, qual que é a taxa que os fundos estão operando agora para eu poder ajustar na minha precificação? Então, a gente fazia isso daqui bem alinhado. E a inflação também foi bastante alta depois do Covid, né? Isso também foi repassado para os clientes. Foi. Tem indústrias que não têm essa flexibilidade. Aliás, uma indústria, por exemplo, se você pega um exemplo dessa empresa, ela está esmagada na cadeia de valor, né? Então, para ela repassar, porque ela recebe do fornecedor com certeza, já aumentado, né? E para repassar tem um gap aí, né? Principalmente alguns componentes que são importados. Tinha coisa que era importada da Alemanha, o próprio tubo que era da Itália, então a variação do câmbio também pegou bastante. E aí a gente conseguia repassar isso nas vendas. Teve uma ocasião, logo no começo da pandemia,
que o mercado financeiro travou. Então, era muito difícil você conseguir uma operação. E eu lembro que, na época, nós fizemos uma operação a um custo mais alto do que o que vinha sendo praticado, mas naquele momento eu precisava fazer, porque senão eu não conseguiria atender um compromisso, mas nós conseguimos repassar para o cliente e houve por parte do cliente um entendimento disso daqui, que a gente levantava recurso no mercado e que eu estava pagando um custo mais alto, ele aceitou pagar uma diferença de preço para a gente poder atender a demanda. Ô, Rafael, e se você pudesse resumir, quais foram os elementos de virada de mesa da Corper? Eu acho que o principal ponto foi a mudança de cultura na questão da área comercial. Porque a área comercial ela estava muito incrédula poxa, eu vou vender, mas eu vou conseguir entregar? Porque ele olhava as vendas que tinham acontecido antes e que não estavam sendo entregues, ou que elas atrasavam. Porque eu dependia de uma venda nova para entrar um sinal e eu conseguir produzir ou continuar uma produção. E eu tinha ali uma condição que o vendedor falava, poxa, eu vou vender para quê? Eu vou me queimar no mercado. Então, a mudança de cultura da área comercial, de entender aquilo que nós colocamos, de que, olha, se eu atender isso daqui que o fundo está me pedindo, de eu colocar isso daqui no contrato, a gente conseguir dar liquidez para uma venda, eles compraram isso daqui, começaram a trazer novos pedidos, a gente começou a entregar, aí o vendedor falava, pô, nós estamos entregando, e aí ele se sentia mais motivado a fazer novas vendas. Então, eu acho que ali, se a gente pudesse resumir, o fato da área comercial ter comprado isso daqui, ter mudado essa cultura, foi muito importante. Eu acho que ali está uma chave muito forte desse projeto. E me fala uma coisa, você como profissional que atua salvando empresas, né? Qual que é a recomendação que você dá para o público que está assistindo, pessoas que têm suas empresas, grandes ou pequenas, e que precisam virar a chavinha, transformar os negócios? Eu acho que o primeiro ponto seja ele mesmo, o empresário mesmo fazendo ou buscando uma ajuda, é fazer um diagnóstico da tua operação e entender aonde que está ali o ralo, aonde está saindo o resultado. A partir daquele momento, de entendido esse ponto, atuar na tua operação, seja por uma questão financeira, ou uma questão comercial ou industrial, mas atuar para fechar aquele ralo ali, para ele poder estancar ali e, a partir do momento de estancado, olhar e começar a corrigir o restante. Eu acho que o grande ponto para o empresário é por onde está saindo o meu dinheiro, por onde eu estou deixando de fazer o resultado, o que está me consumindo aqui. Porque se ele continuar daquele jeito, ele pode ter construído antes o patrimônio que for, ele vai dilapidar o patrimônio dele, eu falo, vai ser uma picotadora de papel. Transforma tudo lá e coloca para picotar, que você vai ter menos dor de cabeça. Mas eu acho que esse é o grande ponto para o empresário, é entender por onde está saindo o dinheiro dele. Muito empresário acha que a solução vem de conseguir novas linhas ou de vender um pedaço da empresa, ou vender a empresa inteira, ou trazer um investidor de fora, e não olha para o seu próprio negócio em si, né? O principal ponto é o cara fala, eu estou com um problema financeiro. A minha empresa está assim porque eu estou com um problema financeiro. Não, o meu problema não é financeiro. O financeiro é um termômetro. O problema do financeiro vem ou por uma venda ruim, com uma margem ruim, ou por uma produção ruim, ou por um processo ruim. Eu preciso olhar ali dentro da minha operação o que é que está acontecendo. Muitas vezes trazer mais linha vai só me piorar, porque eu vou aumentar meu endividamento e não vou ter margem para pagar aquela dívida. Você vai continuar produzindo um produto com margem negativa, Exato. Né? Você está aumentando o seu problema. Aí você fala, problema. pô, eu tenho que faturar mais. Mas peraí, eu vou faturar mais com margem negativa? Eu vou aumentar meu buraco? Então eu preciso parar de cavar buraco. Por mais que a velocidade depois que você vai jogar a terra dentro de novo seja devagar, o que eu preciso é parar de cavar o buraco. Agora, é cultural isso no Brasil, no mundo? O que você... Eu acho que, assim, principalmente no empresário que veio empreendendo, que ele era um funcionário e ele resolveu montar a tua empresa, ele não tem, talvez, o conhecimento técnico nessa parte da administração. E aí sim buscar ajuda. Ele tem aquilo na veia lá correndo, o sangue do empreendedor. Poxa, eu trabalhava numa determinada área da empresa e eu entendi a possibilidade de que eu podia comprar uma máquina e produzir aquilo ali, e eu comecei a produzir, mas eu não tenho o conhecimento de gestão. E aí é o que eu falo, talvez seja cultural do brasileiro, esse desconhecimento e talvez a demora de buscar ajuda. Então, e também eu acho que é falta de percepção de identificar os sinais de que as coisas não estão indo bem.
é muito otimismo, às vezes, na mesa. Né? Às vezes ele está dentro do problema. Ele está vivendo ali o dia a dia da empresa, ele não consegue ter essa visão. Ele está dentro de um tornado ali que ele não consegue olhar de fora e falar, puxa, é aquilo ali que está me causando problema. E aí, muitas vezes, vem uma ajuda de fora ou vem um olhar de fora para falar, puxa, é ali, ó, aqui diagnosticamos que você mudando aqui, você muda o teu resultado. Então, talvez esse seja o papel da gente como reestruturador dentro das operações. Agora, a dica para quem quer virar mesa, então, é ser realista e parar de cavar o buraco, atacar de vez os problemas. Atacar de vez o problema. É olhar e encarar o problema que você identificou e parar. Tenha a coragem de parar de cavar o buraco. Muitas vezes o parar de cavar o buraco pode chegar ao ponto de falar assim, não, eu tenho que parar a minha operação. Eu estou com uma operação deficitária e eu não tenho o que fazer. Ou eu estou num mercado que não existe mais no mercado. Pois eu falo bastante isso, de que às vezes o negócio já não existe mais. Existem ali ativos, industriais ou não, pessoas, clientes, mas aquele negócio não para mais de pé. Então, talvez você tenha que se reinventar e ir para um negócio novo. Esses dias eu visitei uma empresa que era uma empresa de revista de passatempo, de palavra cruzada. Poxa, eu falei, eu acho que eu não vejo mais vender palavra cruzada sei lá quanto tempo. Ou pelo menos eu nunca parei numa banca para comprar mais uma palavra cruzada. Então, assim, eu acho que é um mercado que não tem mais esse tamanho todo. Aí você tem que começar a conversar com o empresário e falar, será que você tem que se manter nesse mercado? O que é que você pode fazer? Aproveitando tudo que você construiu aqui, todo o seu canal de distribuição ou a tua expertise, o que é que você pode fazer? Então, assim, acho que a grande dica é encarar o problema, olhar se você tem a condição de mudar o teu resultado e aonde está pegando ali, onde você está perdendo dinheiro e encarar o problema de frente. Perfeito. Pô, Rafael, obrigado pela sua presença. Pessoal, finalizamos aqui mais um episódio do Virando a Mesa. Sou Estevão Secato. Rafael, obrigado. Obrigado, Estevão. E até a próxima. Até a semana que vem, pessoal.